Vamos então aos trabalhos, resolução de questões de hoje. Nós vamos falar de licitação na nossa aula de hoje. Vamos ver o que tem de importante então lá para o concurso, como isso está caindo em prova, como isso está aparecendo então em concurso e vamos tratar então das nossas licitações e como isso está aparecendo em prova de concurso. Vamos dar uma olhadinha então. Olha lá, nossa questão, nosso concurso aí cai bastante, gente. A leitura da Lei 8666 é fundamental. Leitura da Lei 10.520 de 2002 tem que fazer, é obrigatória, não tem saída. E vamos ver então como caiu. MP aí do Paraná, promotor de justiça, pode colocar para a gente a questão. Olha lá, em matéria de licitação, de que trata a Lei 8666, analise a assertiva correta. Olha lá, em matéria de licitação, então, Lei 8666, vamos analisar a assertiva correta. Então, indique aí a alternativa, se está certa ou se está errada, e vamos então ao item 1. Segundo a Lei 8666, são tipos de licitação. Olha lá, segundo a Lei 8666, são tipos de licitação. A concorrência, a tomada de preços, o concurso, tomada de preços, o convite, o concurso e o leilão. Então, segundo a Lei 8666, são tipos de licitação. Está verdadeiro ou falso esse enunciado? O que você me diz? Será que são mesmo tipos de licitação? Gente, cuidado. Esse enunciado está falso. Nós não estamos falando de tipos de licitação. Nós estamos falando de modalidades de licitação. Então, quando você fala Lei 8666, concorrência, tomada e convite, não é tipo, não. Concorrência, tomada e convite é modalidade de licitação. Então, nós estamos falando aqui de modalidades e não de tipos. Lembre-se que quando você fala de tipo, você está falando do artigo 45. Tipo, gente, é tipo técnica, é tipo preço, é tipo técnica mais preço. Isso é tipo, tá certo? Então, isso é tipo de licitação, mas é diferente de modalidade. Concorrência, tomada, convite, concurso e leilão são modalidades e não tipos, tá certo? Então, esse enunciado aí tá errado. Cuidado, falsa essa assertiva. Vamos à próxima? Olha lá, próximo enunciado. A duração dos contratos regidos pela Lei 8666 ficará adstrita à vigência dos respectivos créditos orçamentários, exceto quanto aos relativos, dentre outros, aos projetos cujos produtos estejam contemplados nas metas estabelecidas no plano diretor, os quais poderão ser prorrogados se houver interesse da administração e desde que isso tenha sido previsto no ato convocatório. Que história é essa? Na verdade, senhores, essa questão ela está lá nos contratos. Apesar de ser da Lei 8666, a previsão é do artigo 57. Como eu já comentei na aula passada, a Lei 8666 ela traz duas situações. Ela traz na primeira parte licitação e na segunda parte contratos. Então, essa é uma questãozinha que está lá no capítulo de contratos. Está lá no artigo 57. E é verdade, esse enunciado está correto, que o contrato, a gente falou um pouquinho sobre isso hoje, o contrato ficará adstrita à vigência do respectivo crédito orçamentário. O que é isso? O contrato está amarrado ao recurso orçamentário. Se eu tenho que separar o dinheiro que eu vou vou cumprir o meu contrato, eu vou executar a minha obra, eu tenho que separar o meu dinheiro dentro do orçamento. Porque o dinheiro, o recurso orçamentário, ele é anual. A lei orçamentária é anual. Então, eu tenho que separar dentro do crédito orçamentário. E essa é a previsão do artigo 57. Eu tenho que separar dentro do crédito orçamentário. Todavia, o artigo 57 traz algumas exceções. E uma delas é exatamente essa. Se o meu objeto estiver previsto no PPA, o Plano Plurianual, que a gente chama então de PPA, ele pode ter duração maior. Como assim, Fernanda? Eu não entendi. Que história é essa? Só para você entender. O PPA e essas leis são leis orçamentárias. Você vai encontrar lá nos artigos 165 e seguintes da Constituição Federal. O orçamento funciona assim, as leis orçamentárias. Você tem o PPA, que o governo vai definir suas metas e ações por 4 anos. Depois, o que eles vão fazer? Eles dividem essas ações dos 4 anos, um pedacinho para cada ano.
e eles vão definir a LDO. A LDO nada mais é do que as metas e ações para um ano. E depois de definido a LDO, eles definem a LOA. A LOA também dura um ano e define quanto eu vou gastar em cada objeto, em cada projeto. Então, vejam, projetos e ações por 4 anos, o que eu vou fazer em cada ano e o quanto eu vou gastar em cada ano. Então, vejam, para celebrar a minha licitação, eu tenho que estar na LOA. Se está na LOA, o contrato vai durar no máximo um ano, porque vai ser o crédito orçamentário. É o que eu tenho disponível para gastar. Eu não posso me comprometer com aquilo que eu não sei se vai entrar. Então, o que eu sei que vai entrar é o da LOA. Então, esse eu posso me comprometer. Mas, se o meu objeto estiver no PPA, é dizer que eu vou estar na LDO, porque está no PPA. Então, de qualquer jeito, vai entrar na LDO. E se vai entrar na LDO, também vai entrar na LOA. Então, a regra é um ano, mas se o objeto estiver no PPA, ele pode durar até 4 anos. Porque a gente já sabe que se está no PPA, vai para a LOA, se está na LOA, vai para a LDO, porque estão as 3 amarradas. Então, se o objeto estiver no PPA, ele pode ter uma duração maior. É isso que a nossa questão diz. Olha, se o objeto estiver estabelecido no PPA, os quais poderão ser prorrogados se houver interesse da administração e desde que tenha sido previsto no ato convocatório. Então, ele pode durar até 4 anos nesse caso, tá certo? Entendi dessa informação, gente? Então, o enunciado está correto aí. Vamos à próxima questão? Os casos de contratação direta, em regra, dispensam, olha lá, dispensam a exigência de procedimento administrativo prévio, no qual contida a motivação do correspondente ato decisório da administração pública. Será que dispensa mesmo, gente? Os casos de contratação direta, em regra, dispensam a exigência de processo prévio? Gente, isso é falso, né? Na verdade, se eu falo de contratação direta, eu não vou licitar, mas eu vou fazer processo de justificação. Lembra lá do artigo 26? Eu tenho que justificar. Então, essa história de que é dispensável, ó, é falsa, tá? Em regra, não dispensa, não. Em regra, eu tenho que justificar. Eu tenho que fundamentar. Então, esse enunciado aí tá falso também. Próxima. São cláusulas necessárias. Acho que essa questão era outra, hein? Mas vamos lá. Dá para responder aqui. Vamos lá. Acho que era outra questão aqui. Ficou configurada errada. São cláusulas necessárias em todo contrato, dentre outras, as que estabeleçam o objeto e seus elementos característicos e as garantias oferecidas para assegurar a plena... Peraí. Gente, aí depois a gente tem que ver qual está correto dessas alternativas aqui, tá? Então, a gente vai ver o item 4, agora que eu entendi aqui, deu a boba aqui. Eu primeiro vou ver o item 4, depois eu vou ver qual é a assertiva correta, tá bom? Olha lá. São cláusulas necessárias em todo contrato, dentre outras, a que estabeleçam o objeto e seus elementos. As garantias oferecidas para assegurar sua plena execução, quando exigidas, certo? Tá correto isso, gente? Tá correto. Foi cópia. Na verdade, cópia do artigo 55. Questão copiou o artigo 55. O que tem que constar no contrato? São as chamadas cláusulas obrigatórias, cláusulas necessárias. Então, esse aqui está correto. O que ficou verdadeiro, então, gente? Só para conferir. Ficou errada o item 1, ficou certa o item 2, errado o 3 e certo o 4, tá? Então, estão corretas a 2 e a 4. Todas estão corretas, falso. Somente assertivas 1, 2, falso. Assertiva 1 tá falsa, então tá falso. A letra certa é a D de dado, né? Letra certa aí é 2 e a 4 são corretas. Então, os itens 2 e 4 são alternativas corretas, tá certo? Deu para entender, gente? Ok com essa questão? Então, item 2 e 4 estão corretas nessa lista. Vamos à próxima questão. Olha só, auditor fiscal, então, Receita Federal, questão 2014, nossa, estou atrasada aqui, 2014 da ESAF. Procedimento licitatório observa vários atos até o encerramento do certame. Nesse sentido, é correto afirmar que o ato que atribui o vencedor o objeto da licitação
Encerrando-se o certame nos termos da lei, vejam que a questão quer o que está previsto na lei. Que o que dá ao vencedor o status de vencedor e entrega ao vencedor o objeto da licitação é a adjudicação. Então, pelo texto da lei, o que dá o status de vencedor, que atribui o objeto da licitação, é a adjudicação. Gente, nesse ponto, nós temos um problema. Por quê? A doutrina, ela briga bastante, dizendo o seguinte, tudo bem, a adjudicação eu dou ao vencedor, aqui nesse momento, eu vou dar ao vencedor o status de vencedor. Eu dou ao vencedor a condição, o status de vencedor. Mas, na verdade, para acabar a licitação, eu vou homologar. Na verdade, o termo final é a homologação, porque é a verificação de regularidade. É a verificação de regularidade do nosso processo. Então, hoje, o que a doutrina faz? Faz tudo junto. Homologa e adjudica em ato contínuo. Por quê? Porque eu vou dar ao vencedor o status de vencedor e eu vou verificar a regularidade de uma vez só. Porque não adianta eu dar ao vencedor o status de vencedor se tiver alguma coisa errada. Então, na verdade, o que atribui ao vencedor o objeto da licitação é a adjudicação. No entanto, a doutrina hoje defende que o encerramento é com a homologação, momento em que eu vou verificar a regularidade do processo. Então, essa era uma questão que caberia briga aqui, caberia recurso. Só não vai dar porque eles disseram expressamente nos termos da lei. Eles estão mandando você copiar a lei. Não perguntaram o que a doutrina diz. Eles estão mandando você copiar o texto da lei, tá certo? Então, eles estão mandando você copiar aí o texto da lei, tá certo? Então, a matéria aí tem divergência na doutrina, mas na lei, a adjudicação é a resposta certa, tá bom? A alternativa correta seria, então, aí a adjudicação para o seu concurso. Bom, gente, com isso, nós encerramos os trabalhos de hoje. Obrigada pela participação e até uma próxima oportunidade. Obrigada!